quero mostrar aqui para vocês como é que vai ficar o resultado final. Veja que aqui eu tenho uma nova função, onde eu faço a conversão de um inteiro para um algarismo, para um caractere, um alfanumérico na verdade. Então aqui eu estava fazendo uns testes e eu consigo imprimir até no máximo aí 32.767, que é o valor, sem dar o estouro lá na divisão. Então quando eu rodar aqui, ó, ele pega e consegue converter o valor decimal e passar na saída serial. Então isso vai ajudar muito para a gente fazer a depuração dos valores dos registradores. Então a gente consegue imprimir por enquanto em número decimal, que é mais fácil para a gente ler e entender o valor, é mais rápido também. E é um desafio aqui porque esse algoritmo aqui é um pouquinho complexo. Então vamos lá meter a mão na massa. Antes de começarmos este vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal caso você ainda não tenha inscrito. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, deixe o seu joinha aí e também não se esqueça de ativar as notificações. Então, para podermos começar a nossa implementação, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai seguir mais ou menos aí o que tem aqui na biblioteca padrão do C. A gente tem um método chamado atoy que converte um string para um inteiro. Nesse momento a gente não vai fazer isso, a gente vai fazer o oposto, mas a gente também vai implementar essa função. Mas aqui a gente só vai seguir essa convenção para poder facilitar o nosso desenvolvimento. Então, para isso eu vou vir aqui criar um novo arquivo chamado stdlib.sm. Então, todas aquelas funções da livraria padrão da nossa biblioteca padrão do C, a gente vai inserir aqui. O primeiro de todos eu vou chamar de itoa, que é de inteiro para alfanumérico. E aí a gente vai fazer escrever aquela convenção que a gente usa no C. Então a gente vai primeiro salvar o conteúdo, vai empurrar para a pilha o conteúdo de BP, porque para a gente preservar ele. Em seguida a gente vai copiar o valor do SP e transferir para o BP. Então com isso a gente tem um ponteiro para os parâmetros que são passados na pilha de uma forma mais simples. Em seguida aqui a gente faz um pop no BP e um return. Esse return, nosso método aqui, a nossa função vai ter dois parâmetros. Um que vai ser o inteiro, que a gente vai utilizar para converter, e uma string, que é onde a gente vai escrever os dados de saída. Então aqui na saída ele tem que remover da pilha 4 bytes, 2 de cada, 2 para um parâmetro e 2 para o outro, porque a gente está no modo de 16 bits. Então depois disso a gente vai precisar fazer o seguinte: a gente vai precisar empurrar na pilha um espaço, uma variável temporária, para poder a gente manipular os dados. E para isso eu preciso de uma string que ela tenha 6 posições. Eu vou botar aqui, ó, 00. E por fim a gente precisa de mais uma variável local, que é uma variável, um local temporário onde a gente vai salvar os valores de AX. E eu vou te explicar o porquê. Pronto, depois que a gente prepara a nossa pilha para poder nos fornecer o que a gente precisa,
a gente vai precisar agora de facilitar o nosso desenvolvimento dessa forma aqui, ó. A gente vai usar um artifício do NASM para poder dar nome a esses endereços aqui da pilha. Então, o primeiro de todos que eu vou definir aqui é um chamado NAM, uma abreviação de número, e ele vai ser BP mais 4. Por que BP mais 4? Quando a gente faz uma chamada de um método, eu já expliquei isso em outro vídeo, você automaticamente o call, que é a instrução que a gente passa, vai jogar na pilha o endereço de retorno, para onde ele tem que retornar quando finalizar, quando a gente chamar aqui o return. E em seguida a gente adicionou na pilha mais esse carinha aqui, que é o nosso ponteiro. Então ficam 2 bytes para o endereço de memória de retorno e mais 2 bytes de endereço para esse ponteiro aqui. Então, nesse exato momento, quando a gente pega aqui o endereço do ponteiro da pilha, o ponteiro atual da pilha, então ele já percorreu 4 bytes de onde a gente passou o primeiro parâmetro. A segunda coisa que a gente tem que fazer, chamar de outString, que é o nosso parâmetro de saída. Então toda vez que a gente precisar referenciar ele, a gente vai poder utilizar um nome em vez de um endereço. Então fica mais fácil a leitura do nosso código. E a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o seguinte: a gente precisa efetuar a divisão. Pega um número qualquer que é passado como um parâmetro, divide por 10, e aí a cada interação a gente vai verificando. Então, se a gente olhar aqui, se eu vim aqui, ó, divisão, o que acontece? Na divisão a gente passa lá o mnemônico div, mas ele, dependendo do parâmetro, ele vai se comportar de um jeito diferente. Pra gente o que interessa é esse carinha aqui, ó. A gente vai fazer uma divisão de um inteiro de 16 bits. Então, para isso, o quociente a gente tem que passar no dx a x, e o divisor vai ser passado quando a gente fizer a chamada do div aqui, que é justamente esse parâmetro aqui que ele está se referenciando. Então a gente vai, primeira coisa é pegar o valor que a gente passou no parâmetro, que é o num. Olha como facilita, como fica de mais alto nível a programação. Em vez de eu escrever isso aqui, eu vou escrever isso aqui. Então fica mais fácil de eu entender o que eu estou fazendo. O segundo passo, a gente vai utilizar uma nova instrução chamada CWD. Se eu vim aqui, CWD, ele converte um word para um double word. Por que eu preciso fazer isso? Eu preciso porque ele vai pegar parte dos bits e jogar aqui para o DX. Então eu só consigo fazer a divisão de um inteiro de 16 bits se eu fizer essa jogada aqui, porque é o que exige a instrução de divisão. Então eu chego aqui, CWD, com isso eu consigo já pegar o valor dele e jogar lá no DX. Então nosso valor já está no AX e no DX. O próximo passo que a gente tem aqui é fazer a divisão pelo número 10. Só que eu não posso fazer isso aqui, passar o valor logo de imediato. Então eu tenho que fazer, mover para um registrador intermediário. Nesse caso aqui eu vou usar o BX. Vou passar o valor de 10 e aqui eu vou passar o VX.
Então, se tudo ocorrer bem, ele vai efetuar a nossa divisão e em seguida ele vai botar o resto no DX e o resultado da divisão vai manter no registrador AX. Então, assim que ele finalizar aqui a divisão, eu quero fazer um teste. Eu quero saber se eu tenho como já imprimir na saída serial. Apesar que essa função aqui não vai ser específica para a saída serial. Então eu vou vir aqui, copiar nossa saída serial. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é empurrar para a pilha o valor de DX, que é o resto da divisão. Vou empurrar para a pilha o valor aqui da porta, nesse caso aqui 3F8. E depois fazer uma chamada para o método de escrever um byte na saída serial. Então a gente vai fazer um teste para ver se a nossa lógica aqui está indo certo. E vocês vão ver o quão fundamental foi a gente ter feito essa função aqui para poder depurar o nosso algoritmo. Aqui eu preciso importar a saída serial. Aqui eu preciso fazer a chamada. Eu vou comentar isso aqui para não poluir lá a saída. Então eu vou fazer um push. Então o primeiro que a gente empurra na pilha é o endereço, que é onde a gente vai escrever. Nesse caso aqui eu vou criar um decimal string, que ele vai ser um texto com 6 caracteres. Então, 6 caracteres no máximo. 6 não, na verdade são 5. Certo. O último aqui é um caractere nulo. Então aqui eu vou empurrar para a pilha a nossa string. Em seguida eu vou empurrar para a pilha o número que eu quero que ele converta. Eu vou botar aqui o número 47 e vou chamar inteiro para alfanumérico. Vamos fazer um build e ver se não tem nenhum erro aqui. Não foi, deve ter algum erro aqui. Vamos ver o que é. Tá, eu já havia incluído, então fiz besteira aqui. Não era isso que era para eu ter incluso, não. Era o std lib. Agora vai. Vamos lá. Ele inicializou aqui. Vamos ver a nossa saída. E a nossa saída não tem nada. Aí eu pergunto, por que será que isso acontece? Eu vou explicar aqui para vocês. Deixa eu só mostrar aqui o seguinte. Cadê a pasta de imagem? Home, imagens. Aqui. Acho que vai ficar horrível aí porque é um PNG, então. Mas assim, aqui é uma tabela ASCII. Não sei se vai dar para enxergar direito aí. Vou aumentar o máximo que eu posso aqui. E como é que a gente faz? Qual é o truque para poder imprimir, transformar um número em ASCII?
É muito simples, a gente pega o deslocamento dele. Aqui, ó, se você olhar aqui, ó, o caractere 0, ele tem um valor decimal de 48. Só que o decimal de 0 lá no inteiro, ele é 0. Então a gente precisa corrigir essa diferença. Para fazer isso, a gente volta lá no nosso código. Vamos voltar lá no nosso código e vamos fazer o seguinte. Antes de a gente empurrar aqui para a pilha, assim que a gente terminar a nossa divisão, a gente faz um incremento no registrador DX. Vamos adicionar 48 ao valor dele, que é justamente lá o nosso, vou mostrar aqui para vocês, que é justamente o número decimal daqui do alfanumérico 0, do caractere 0. E agora a gente vai refazer o teste para ver o que é que mudou. Vamos vir aqui, serial. Opa! A gente já tem aqui nosso primeiro número. Então o que é que acontece? Quando a gente divide 47 por 10, ele vai dar 40, ou vai dar 4 lá na divisão, e vai sobrar o número 7. Esse número 7 está no registrador DX. Então, para poder saber se o valor, a nossa divisão funcionou, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode vir aqui e fazer melhor. Pode fazer um add também no AX de 48. E aí a gente pode imprimir primeiro o AX. Em teoria vai formar lá o valor de... Opa, deixa eu tirar isso aqui. Vai formar lá o valor 47. Vamos rodar aqui. Vamos ver se funcionou. Opa, deixa eu... aqui no lugar errado aqui. Serial. Opa, peraí. Por que da primeira vez funcionou? Aquele imprimiu o número 4, então... ou pelo menos o primeiro ele imprimiu certo, mas por que o segundo ele não imprimiu? A resposta está aqui, ó. A gente não está levando em consideração que quando a gente chama esse método aqui, essa função, ele modifica o registrador AX e DX. Então é isso que causa o problema. Se a gente vir aqui, ó, serial, e aqui depois que ele pega o endereço da pilha, se eu fizer chamar a instrução push A, o que é que o push A faz? Pega todos os registradores e joga na pilha. E aqui eu faço um pop A, então ele vai pegar e tirar todos os registradores da pilha e restaurar seus valores. Com isso aqui já deve ser suficiente para eu chamar de novo e ele imprimir corretamente o valor. Observe que ele já imprimiu o valor corretamente lá na saída. Bom, isso é o suficiente para poder a gente finalizar aqui? Não é. Por quê? Aqui é um valor simples, né? Você está fazendo um valor, uma divisão que tem 2 algarismos apenas. Então é mais simples. Mas o que acontece se eu, por exemplo, botar 100? Essa lógica já não vai funcionar. Cadê? Opa, deixa eu voltar aqui. Essa lógica já não vai mais funcionar. Para ela funcionar, eu tenho que fazer o seguinte. Após eu fazer aqui, ó, eu venho, faço a divisão, beleza. Depois disso eu preciso utilizar esse carinha aqui para poder, toda vez que eu fizer um cálculo, fizer a divisão, eu vou percorrer as casas decimais. Então é mais ou menos assim, ó. Eu divido, aí resolvo esse no DX e aí verifico no AX.
Se o que está aqui, o que sobrou aqui é mais de uma casa, por exemplo, se fosse o número 148, quando eu dividir por 10 vai dar 14 no AX e 8 vai dar no DX. Então esse 8 aqui vai para a nossa string aqui, ele vai para o último, ele vem aqui para o último, e depois disso a gente vai continuar a divisão, porque o 14 ainda é maior do que o 10. Então eu vou dividir novamente por 10. Esse 4 aqui vai para cá, então ele vai lá, já gravou o 8, depois a gente vai gravar o 4 e vai sobrar 1 no AX, porque 14 dividido por 10 vai dar 1 e sobra 4. Então vou pegar esse 1 e jogar lá também. Então falta a gente implementar justamente isso. Deixa eu desfazer aqui para eu não esquecer. Então o que acontece? A gente vai pegar aqui o valor. Vou escrever aqui, ó, uma outra variável, vai se chamar temp string. Vou botar, abreviar mais aqui, tmp string. E o deslocamento dela vai ser negativo. Por quê? Daqui para baixo vai ser o deslocamento negativo na pilha, porque a pilha ela cresce para baixo. À medida que você vai adicionando as coisas, ele vai decrementando a pilha. Aí à medida que você vai tirando as coisas, ele vai adicionando e vai voltando o endereço de memória positivo, né? Ele vai somando. Então aqui é onde eu começo a escrever o valor. Só que eu vou fazer um truque aqui. Eu vou colocar 0 em vez de ser os dois algarismos, porque toda string tem que terminar em 0. E como aqui eu preciso de 5 caracteres apenas, então um caractere vai ser 0 e eu vou começar a escrever a partir do segundo byte. Isso é simples de fazer. Eu vou passar para o DI o valor de tmp string. Então já tenho aqui o valor dele. Uma vez que eu tenho o valor desse... Pera aí, eu acho que eu vou ter que fazer uma subtração. Acho que isso aqui não vai resolver o meu problema. Porque o que acontece? Aqui eu estou passando o endereço que eu preciso é esse aqui, o BP-2. Só que como eu estou passando entre colchetes, ele vai pegar o conteúdo disso aqui. E não é isso que eu preciso. Então eu vou fazer o seguinte. Aqui vai o BP mesmo. E eu vou subtrair DI em 2 posições, ou 2 bytes. Pronto, aí isso é a mesma coisa de eu fazer o BP-2. Uma vez que a gente já tem para onde apontar, a gente vai vir aqui. A gente precisa fazer o seguinte: quando a gente for armazenar os dados aqui usando aquela função que a gente usou na última aula, store string byte, eu vou precisar fazer na ordem reversa. Então eu começo do maior para o menor, não do menor para o maior. Aí eu vou precisar definir a direção uma flag de direção. Essa instrução habilita um bit que diz que a função de string ela vai ser na ordem reversa do que normalmente ela é utilizada. Então aqui eu já habilitei ele, muito bom. Após a divisão, aqui eu não vou modificar nada. Aqui eu tenho que fazer o seguinte: isso aqui ele vai mais para baixo. Eu tenho que salvar o valor de AX primeiro. Então move, eu vou salvar nesse carinha aqui que eu tinha reservado. Então vou botar aqui o valor de temp. Aqui eu posso passar normalmente no colchetes, porque realmente eu preciso gravar dentro desse endereço aqui esse valor. Então aqui eu movo
tmp o valor de ax, tudo bem. Salvo o valor de ax. Uma vez que eu adiciono o dx, eu vou passar esse valor para o ax. Por que eu tenho que fazer isso? Porque é o ax que a nossa função de store string byte, então store string byte, ela vai usar o valor de ax e vai gravar no nosso destino. Aqui. Feito isso, a gente precisa agora fazer a mesma coisa com o ax. Então a gente vai restaurar o ax, vai mover para o ax o valor de tmp. A gente pegou o valor novamente. Antes de a gente adicionar para o adicionar 48, aliás, a gente precisa fazer o teste. Então eu vou adicionar direto aqui, depois eu vou mostrar qual é a modificação que a gente precisa fazer ainda. Adiciona 48, faz a mesma coisa, armazena lá no carinha, e por fim, quando a gente terminar as operações de escrita aqui nessa string, a gente precisa restaurar o flag para não comprometer aqui os métodos subsequentes. Então vou chamar o clear direction. Pronto, feito isso, ele restaura a configuração normal do método de string, ou das instruções de string. E se a gente rodar aqui agora, volta aqui em serial e ele já está gravando normalmente. Ok, mas isso aqui não significa que o que a gente fez funcionou. A gente precisa imprimir o que está aqui dentro para saber se realmente ele está fazendo o que ele deveria fazer. Então, para isso, eu vou chamar o S aqui, que é o de para gravar uma string, ou para escrever uma string na saída serial. Aqui a gente vai passar como parâmetro o endereço de DI, só que a gente vai passar essa parte de baixo porque, como a gente restaurou aqui a forma natural a direção natural das instruções de string, então ele vai pegar os caracteres daqui para cima. Então, para isso eu vou mover para o DI o valor de BP novamente, vou subtrair de DI 6 bytes, 6 posições nesse caso, e eu vou empurrar para a pilha o valor de DI. Então a gente tem agora a string de onde ele vai copiar os dados e a porta que ele vai imprimir. Vamos fazer o teste para ver se está tudo ok. Se eu imprimir aqui, se eu vir aqui, veja que ele já está imprimindo a nossa string da forma como a gente espera. Só que lembra que eu falei para você, aqui está tudo ocorrendo certo porque a gente só tem 2 casas decimais. Se a gente precisar de mais casas decimais, não vai funcionar isso que a gente fez até agora. Então, para isso, a gente vai ter que fazer o seguinte: vamos sair de novo. A gente vai ter que fazer algumas verificações aqui bem pontuais. Uma vez que a gente salva o valor de dx, a gente vai restaurar o valor de ax que a gente havia salvo. Antes de fazer aqui a adição, a gente precisa verificar, ó, compare ax com valor de 10. E o que a gente precisa fazer? Se esse número for maior ou igual a 10, a gente vai repetir o processo. Então, jump maior ou igual, gray ou equal. E aqui a gente vai, nessa parte aqui, a gente vai criar um rótulo chamado deciloop, loop de decimal.
aqui embaixo, onde a gente tem o JGE aqui, ele vai saltar justamente para aquela posição. Deixa eu só indentar o código aqui para poder facilitar. Então o que acontece? Ele vem aqui, se for maior que 0, ele volta novamente cá para cima. Por acaso ele não for, deixa eu trazer para cá. Se por acaso ele não for, ele vai adicionar 48, vai armazenar na string e seguir o mesmo procedimento. E para poder a gente ter certeza de que funcionou a nossa lógica, a gente vai vir aqui, a gente passou 47, vamos botar um 1 aqui, vamos botar 147 para ver qual o resultado que ele vai dar. Vamos rodar o nosso código novamente. Eu vim aqui em view, serial, e veja que agora ele funcionou. Ah, mas eu ainda não acredito que esteja funcionando. Não tem problema, vamos botar outro valor aqui, vamos botar um valor maior, 1047. Vamos ver se ele vai contar tudo direitinho aqui. Opa, novamente ele imprimiu tudo correto. Qual é o valor máximo que eu posso imprimir aqui usando essa função? O valor máximo é 32.767. Se eu rodar ali, então veja que foi um pouquinho complexo o raciocínio, mas você vê que funciona perfeitamente. Apesar de estar funcionando, a gente ainda não terminou a nossa missão aqui. Por quê? Nesse momento ele vai sempre imprimir essas informações na saída serial. Só que eu posso precisar dessa mesma função em alguns outros momentos e eu não necessariamente espero imprimir na saída serial. Então, para poder te deixar um pouco mais genérico, a gente vai fazer o seguinte, deixa eu fechar aqui. A gente vai voltar. Então perceba, o que foi que a gente fez? A gente passou um parâmetro aqui que a gente não usou. Então para usar a gente vai ter que fazer o seguinte. Primeira coisa, a gente vai ter que ir lá de string. A gente vai ter que garantir que a pilha seja preservada. Então depois que ele salva aqui o ponteiro da pilha, ou melhor, depois que ele salva aqui o ponteiro da pilha, a gente vai fazer um push A e um pop A, para poder garantir que os registradores que são utilizados dentro da função não vão corromper as informações atuais dos registradores antes da função ser chamada. Então aqui a gente já é o primeiro passo. O segundo passo é vir aqui em serial e garantir a mesma coisa. A gente vem aqui, faz um push A e aqui um pop A. Então a gente salva todos os registradores e aqui a gente remove todos os registradores da pilha. Ok, então essas duas funções estão garantindo que a pilha não será corrompida. E o próximo passo agora é fazer o seguinte, a gente chamar a função de cópia de string, que é o que a gente tem aqui. Vou copiar para cá para poder a gente agilizar. Em vez de fazer a impressão, eu vou comentar aqui primeiro. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Na mensagem de origem, a gente tem como parâmetro aqui o registrador DI, que é o que a gente estava usando para poder imprimir na saída serial. Ok, agora a gente precisa do alvo. Qual é o alvo? O alvo será
a saída, nosso parâmetro de saída que a gente passou lá na chamada da função. Então, se tudo estiver correto, a gente vai fazer a cópia da string e vai salvar aqui nessa string, porque a gente passou ela como parâmetro. A gente disse que era nessa que a gente queria que fosse feita. Aqui eu já adiantei pra gente e coloquei essa função para poder já escrever na saída serial. E se tudo der certo, a gente vai ter a saída lá na saída serial. Vamos ver se funcionou. Não funcionou. Agora, por que não funcionou? Deixa eu fechar aqui novamente. Uma coisa que vocês irão perceber, enquanto vocês estiverem programando diretamente com Assembly, é muito fácil você corromper a pilha de execução do programa. Então, se voltarmos aqui no stdlib, a gente percebe que a gente criou 8 bytes de informação na pilha e em nenhum momento a gente remove esses bytes aqui. Então, isso é o que estava fazendo a pilha se corromper. Então, para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um add sp 8 bytes, então vou adicionar 8 bytes no ponteiro aqui da pilha. Isso faz com que ele volte e pare novamente no estado original, que é onde o BP estava apontando. Isso faz com que na hora que eu executar meu programa, ele retorne aqui para a chamada que originou o local de origem da chamada. Então ele vem, quando ele volta, ele para aqui e continua na próxima linha. Então por isso que ele não estava fazendo isso. Se a gente fizer o teste agora, a gente vem aqui, note que a saída foi lá para a porta serial. Então veja que cada função que a gente faz de uma forma genérica, mas que ela é reaproveitada em algum momento do nosso desenvolvimento. Então é fundamental que você assista na ordem que eu estou liberando os vídeos, porque quando a gente chegar mais lá para frente, a gente começar a carregar arquivos executáveis do disco, então muita coisa a gente vai reaproveitar dessas funções. Então vamos chegando ao fim de mais uma aula. Se você gostou, deixe o seu joinha aí. Tem alguma dúvida, você pode perguntar aqui nos comentários. Tem alguma sugestão também, deixa aqui nos comentários. Eu estou disponibilizando aí também na descrição do vídeo. Se você quiser ter acesso ao código fonte, vou deixar o link aí na descrição. Se você quiser fazer perguntas, quiser tirar dúvidas, quiser compartilhar seu conhecimento, ou até mesmo algum trabalho que você esteja fazendo baseado nessa série, e tem aí a comunidade do Mivi para poder a gente interagir. E se você tá gostando da série de tutoriais e quiser fazer uma contribuição para poder a gente estar crescendo o nosso canal, para a gente estar investindo aí em equipamento para poder gravar o vídeo, o áudio com uma qualidade melhor, é muito bem-vinda. Então é isso aí e até a nossa próxima.